Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos solos. O nosso tema hoje é sobre teor de umidade dos solos. Para quem já assistiu à nossa aula de índices físicos, esse é o primeiro índice físico que nós falamos. O teor de umidade ele é muito importante porque todos os demais ensaios dependem do valor desse teor de umidade, para que a gente calcule algum dos índices físicos. Uma outra coisa importante é a gente entender os conceitos de umidade, de como a água está presente no material. Na aula de preparação de solos, nós falamos um pouquinho sobre a umidade higroscópica, que é a umidade em que a gente deixa o material secar para que aí sim ele possa ser preparado. Falamos ainda da importância também da umidade natural nas aulas de identificação tátil-visual. Então vamos entender um pouquinho mais desses conceitos e entender como são feitos esses ensaios. Um dos primeiros conceitos que a gente vai lembrar é o conceito do índice físico teor de umidade, que nada mais é do que a relação entre a massa de água contida nos vazios do material e a sua massa seca, em porcentagem. Para que a gente possa entender, nós temos alguns conceitos em relação a como a água se apresenta no solo. Essa água, ela pode ser uma água livre, que é a água que está preenchendo os vazios do solo. Pode estar em equilíbrio hidrostático ou fluir com a ação da gravidade ou qualquer outro gradiente de energia, como nós podemos ver aqui. O nosso segundo conceito é o de água capilar. É a água que se encontra presa às partículas do solo por meio das forças capilares. Ela se eleva pelos interstícios, pelos canalículos, pelos tubos capilares formados pelas partículas sólidas, devido a uma ação de tensão superficial do contato água, ar, sólidos, que é oriunda a partir da superfície livre de água. Então, nós temos essa presença aqui de água capilar também. Um outro conceito que a gente tem da água é a água adsorvida ou água absorvida, água adesiva, que é uma película de água que adere às partículas do solo fino devido à ação de forças elétricas que estão muitas vezes desbalanceadas na superfície dos argilominerais. Ele está submetido a grandes pressões, comportando-se como sólidos na vizinhança de partículas do solo. Temos ainda a água de constituição, que é a água presente na própria composição química das partículas sólidas. Ela não é retirada utilizando os processos tradicionais de secagem. Um grande exemplo que nós temos é a água de constituição presente na montemorilonita. Quando a gente olha a formulação química, a gente tem lá a presença de água nessa composição. Então, faz parte da composição mineralógica do material. Outro conceito é o de água higroscópica, que é a água que o solo possui quando ele está em equilíbrio com a umidade atmosférica e a temperatura do ambiente. E é o conceito que nós vimos para a aula de preparação de amostras. A partir dos conceitos que nós temos em relação a como a água se apresenta no solo, nós podemos fazer a determinação dos teores de umidade. Para isso, nós temos alguns tipos de ensaios. Nós vamos abordar alguns deles nas aulas e, para os demais, alguns outros não têm alguma norma muito específica ou são utilizados muito específico em alguns outros tipos de ensaio. Então, optamos aqui por abordar os ensaios que são comumente utilizados. Dentre eles, nós temos o método da estufa, que é dado pela NBR 6457 de 2016, em seu anexo A. O método do SPEED, que é muito utilizado para controle de compactação, controle de aterros, muito utilizado em campo, que é dado pelo DNRME 52 de 94. O método expedito do álcool ele não é mais tão utilizado, mas é importante nós falarmos sobre ele. Ele é dado pela DNRME 88 de 94. Temos ainda alguns métodos que o pessoal utiliza em laboratório ou em campo para uma determinação mais rápida, como o método do micro-ondas. Temos ainda o método do densímetro nuclear. Temos hoje outros densímetros, como o densímetro resistivo, que já substitui o densímetro nuclear, pela facilidade de operação, menos riscos, entre outros fatores. E temos também o método da frigideira, que é muito utilizado em campo, que se assemelha um pouco ao método expedito do álcool. Quando eu falar do método expedito, eu vou falar um pouquinho das diferenças entre eles. Mas não é tão utilizado como o speed e a estufa. Então, vamos nos ater a esses métodos e vamos começar pelo método da estufa. Então, o método da estufa ele é preconizado, né? A NBR 6457 de 2016, em seu anexo A.
como objetivo prescrever a determinação do teor de umidade em laboratório utilizando a estufa. Quais são os equipamentos que nós utilizamos? Estufas, cápsulas, balanças e o nosso solo. Para que a gente possa realizar esse ensaio, a primeira coisa que nós vamos fazer é tomar uma quantidade de amostra segundo a dimensão dos grãos maiores contidos na nossa amostra, que é indicado na tabela da norma. Então, aqui nós transcrevemos essa tabela para vocês. E nela ela já me dá até a indicação das balanças que eu vou utilizar. Então, eu vou avaliar minha amostra e vou separar. Supondo que a minha amostra tem grãos menores do que 2 milímetros, eu vou tomar uma quantidade de 30 gramas para a realização do meu ensaio. Esse material tem que estar em estado fofo, previamente destorroado, para que a gente possa ter uma secagem mais homogênea. Então, primeiramente, nós vamos pesar as cápsulas para que a gente obtenha a tara, a massa dessa cápsula. Posteriormente, nós vamos encher essa cápsula. É ideal que a gente não encha até a borda, encha mais ou menos 2/3 para evitar perda de material e erro no ensaio. Então, nós vamos encher a cápsula com esse solo, na condição em que ele se encontra, seja higroscópica, seja bem umedecido, na condição de umidade em que a gente quer determinar. E vamos levar esse material para a estufa. E aí nós temos algumas observações importantes. Se o solo for inorgânico, a minha estufa vai estar a uma temperatura entre 105 e 110 graus Celsius. Se o meu solo for orgânico, a temperatura da estufa tem que ficar entre 60 e 65 graus Celsius, para que a gente não queime essa matéria orgânica e, na hora de calcular, ela fique como se fosse uma massa de água, fazendo com que a determinação do ensaio fique errônea. Uma outra coisa importante é que o material tem que permanecer na estufa por no mínimo 16 horas, até que ele tenha uma constância de massa, até que eu não tenha mais uma variação de massa. Então, após esse período, eu vou retirar essa cápsula da minha estufa e vou aguardar até que a minha cápsula esteja próxima da temperatura ambiente. Não se pode pesar o material muito quente na balança, um que você vai estragar a balança, outro que você está falseando o seu resultado. Após a cápsula se igualar à temperatura do ambiente, ficar próxima e a gente conseguir pegá-la normalmente, nós vamos colocá-la na balança e obter o valor, né, desse solo seco. E após isso, nós vamos realizar os cálculos do ensaio a partir da fórmula que a gente viu na aula de índices físicos. São feitas, no mínimo, 3 determinações de teor de umidade por amostra, que é o que a norma preconiza, e para esse resultado, nós temos que ter uma aproximação de 0,1%, também indicado pela norma do ensaio. Nosso segundo ensaio é o método do SPEED, dado pelo DNR 52 de 94. Então, o objetivo é prescrever a determinação do teor de umidade de solos e também de agregados miúdos pelo emprego do aparelho SPEED. Qual é a diferença maior desse ensaio? É que para esse ensaio a gente não pode usar solos grossos, o equipamento não comporta. Então, nós só podemos utilizar para materiais mais finos, materiais até 4,8 milímetros. Muito maior do que isso, a garrafa do equipamento não comporta, a câmara não comporta, e você não consegue fazer uma determinação correta. Então, quais são os equipamentos que nós vamos utilizar? Normalmente, você já compra o kit para o aparelho SPEED e ele vem composto com a caixa do equipamento, o manual de operação, uma escova para limpeza, a câmara com o manômetro, 2 esferas de aço e uma balança. Então, esse é o nosso kit para execução do SPEED. Como nós vamos executar esse ensaio? A execução do SPEED é muito simples. Seja ele, né, um equipamento completo, ele vai vir ainda com as ampolas de carbureto, que podem ser compradas avulsas. Então, nós temos aqui 2 modelos diferentes, mas em ambos os modelos nós temos a instrução segundo a calibração daquele fabricante. Então, dentro aqui as instruções, ele vai te dar uma tabelinha aqui da quantidade mínima de solo que você vai pegar, segundo o teor de umidade estimado. Normalmente, no controle de compactação, a gente já tem uma noção desse valor pelo projeto, mas caso eu não tenha, vai pela experiência tátil do técnico mesmo. E aí, nós vamos colocar essa quantidade de amostra indicada na nossa câmara. Então, a primeira coisa é pesar
essa amostra. Normalmente o SPID vem com uma balancinha manual, alguns hoje em dia já vem com uma balancinha eletrônica pequena, a bateria, porque ele vai ser utilizado em campo. Então, nós temos que ter os equipamentos aqui mais simplificados possível. Vamos transferir esse solo todo para a câmara do SPID, com cuidado para não perder nenhuma amostra. Vamos inserir as 2 esferas de aço e depois a ampola de carbureto, tomando muito cuidado para que a ampola não se quebre no momento dessa inserção. Posteriormente, nós vamos acoplar o manômetro e vamos chacoalhar essa câmara. Nós vamos chacoalhá-la bem até que as esferas rompam a ampola de carbureto e esse carbureto comece a reagir com a água que está presente no material. Isso vai gerar uma pressão que vai ser aferida pelo manômetro, então nós vamos aguardar a estabilização do manômetro para fazer a aferição dessa pressão e, posteriormente, entrar com a tabela de conversão do equipamento para obter o valor e calcular. Importante, quando for abrir em local ventilado, porque esse gás, em grandes quantidades, ele é tóxico. Então, é importante abrir em local ventilado e tomar muito cuidado na retirada do restante de material que ficou dentro da cápsula, resgatando as esferas metálicas, mas tomando cuidado, porque nesse material a gente vai conter alguns estilhaços, né, partículas de vidro da ampola. Limpar bem com a escova e guardar o equipamento para o próximo uso. Na maioria dos equipamentos, a gente tem essa mesma descrição em relação à leitura manométrica. Nós temos que se a leitura manométrica for menor do que 20 kPa, equivalente a 0,2 kg por centímetro quadrado, o ensaio tem que ser repetido com uma massa superior ao empregado, quer dizer que o solo está um pouco mais úmido do que a gente previu. E se a leitura manométrica for maior do que 150 kPa, que equivale a 1,5 kg por centímetro quadrado, nós vamos repetir o ensaio com uma massa de amostra inferior, menor. Quer dizer que tinha muito solo para pouco carbureto reagir. Entra-se na tabela de aferição do próprio aparelho com essa leitura manométrica e a massa da amostra utilizada e a gente vai obter o valor de W1. Com esse valor de W1, utiliza-se essa expressão e calcula-se o teor de umidade da nossa amostra. Então, é um ensaio relativamente simples e rápido, por isso é um ensaio mais utilizado para controle de compactação em campo. Em relação ao método expedito do álcool, como eu falei para vocês, é preconizado pelo DNR 088 de 94, a gente determina a umidade de solos e agregados miúdos pelo emprego de álcool etílico. A determinação é dada pela adição de álcool à amostra e posterior queima. Portanto, esse método só pode ser utilizado quando autorizado pela fiscalização da obra, por utilizar produto de alto risco. Uma outra coisa importante a se observar no método expedito do álcool, assim como o SPID, o método da frigideira, método do micro-ondas, são métodos em que a gente precisa utilizar para materiais que são mais finos, menos granulares, pela forma como o material como essa água vai evaporar do material. Então, são ensaios normalmente utilizados em campo, mas que, em sua grande maioria, só se aplicam a esse tipo de solo mais fino, menos granular. Se eu tiver um solo muito granular, eu vou ter que utilizar o método da estufa para fazer essa determinação. Então, vamos aprender um pouquinho sobre o método expedito do álcool e entender as diferenças dele para os demais. Nós vamos utilizar uma balança, uma pinça, uma espátula, o álcool etílico, uma peneira, porque a gente precisa ter o material fino, então nós precisamos que esse material esteja passado na peneira de 2 milímetros, que é a peneira do nosso ensaio. Utilizaremos ainda um suporte e uma cápsula metálica. Para a execução do ensaio, a primeira coisa que nós vamos fazer é pesar a cápsula com o suporte vazia, para que a gente obtenha, da mesma forma que no ensaio de estufa, essa massa da cápsula, no nosso caso aqui, a massa da cápsula com esse suporte. Posteriormente, colocar esse material já passado na peneira de 2 milímetros dentro da cápsula e distribuí-lo de forma homogênea. Nós vamos pesar novamente esse conjunto, onde nós vamos obter aqui a massa do material úmido mais a cápsula.
Depois nós vamos fazer a adição do álcool etílico, distribuindo também na nossa amostra de forma bem homogênea e vamos colocar o fogo. Com o auxílio da espátula e da pinça, nós vamos segurar e misturar esse material. Esse procedimento ele é repetido mais 2 vezes e após essa cápsula esfriar, nós vamos pesá-la para a obtenção do resultado da massa seca com o suporte e a cápsula. Importante ressaltar que para esse ensaio, a norma diz para que sempre se inicie com 50 gramas de solo a ser ensaiado. Então, sempre que nós formos adicionar essa quantidade de material aqui na cápsula, nós vamos adicionar 50 gramas de material úmido. Após isso, nós vamos aplicar a fórmula do teor de umidade, e nada mais é do que a massa úmida menos a massa seca dividido pela massa seca vezes 100, para que o resultado saia em porcentagem. Lembrando que a massa úmida menos a massa seca é o nosso conceito de massa de água. A partir daí, nós calculamos o ensaio. Então, o método de cálculo ele é similar ao método da estufa. É basicamente o mesmo cálculo, o mesmo raciocínio. A diferença aqui é que aqui eu tenho um suporte a mais junto com a cápsula e que ao invés de permanecer 16 horas na estufa, eu vou fazer o procedimento da queima do álcool etílico 3 vezes. É a grande diferença entre os dois métodos. E que o método da estufa eu posso empregar para diversos tamanhos de grãos. No método do álcool, o material tem que estar passado na peneira de 2 milímetros, que é a peneira número 10. Temos ainda o método do micro-ondas. É muito utilizado na agronomia, então, inclusive, essa imagem aqui é uma fonte da Embrapa, onde o pessoal utiliza o micro-ondas para fazer a determinação rápida de algumas amostras de solo. Então, é basicamente colocar o material, remexer, até que ele altere e esteja seco para que a gente possa fazer a determinação do teor de umidade. Não tem um controle tão preciso quanto a estufa, mas também pode ser utilizado. O método da frigideira se assemelha muito a esses conceitos que eu falei anteriormente. Basicamente, você ter um fogareiro, pesar o material, colocá-lo sobre uma frigideira, cozinhar esse material, ou seja, deixar esse material ir secando com o calor da sua frigideira e posteriormente pesar esse material seco. Então, é basicamente o mesmo princípio, o que muda são os equipamentos e as normativas. Como último ensaio, vamos falar um pouquinho do densímetro nuclear. Esse equipamento já foi muito utilizado anteriormente, hoje vem sendo substituído por densímetros resistivos, outros tipos de equipamentos que não necessitam de um isolamento da área, não emitem esse tipo de radiação e não requerem um controle tão rigoroso. É um equipamento que deve ser calibrado antes em laboratório, ele permite a obtenção de outros índices físicos também. Então, basicamente, o que se faz é com um minitrado, um furo. Então, aqui, para vocês terem uma noção da escala, que é uma caneta, que é o tamanho do furo, onde a gente crava a haste do equipamento e o equipamento faz as medições. Muito utilizado também para fazer controle de compactação, controle de aterros. E aí, a partir dessa calibração prévia, esse equipamento nos dá os parâmetros para que a gente obtenha os índices físicos necessários. Então, é um equipamento muito utilizado, tanto para a determinação da umidade, quanto do peso específico natural ou peso específico aparente do material. É um equipamento que necessita da calibração em laboratório, como eu falei anteriormente, e no caso do densímetro nuclear, ele necessita de um isolamento maior da área e uma pessoa já capacitada, específica para manusear esse equipamento. Na próxima aula, nós veremos alguns ensaios realizados, a execução desses ensaios no laboratório, e vocês vão poder se aprofundar um pouquinho mais em cada um deles. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima!